Olá, minha gente. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Ari Caetano do Nascimento. Amém, guerreiros? Eu estou aqui no escritório da igreja, estudando, lendo a Bíblia, e de repente me ocorreu o pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando Deus compartilhou com Moisés os planos para libertar o povo do Egito, vocês devem lembrar muito bem, são leitores da Bíblia, que o Moisés tentou escapulir da missão. Não é? Deus ficou muito brabo com ele, e aí apareceu Arão na história, não é verdade? E os dois, então, acolheram a missão de libertar o povo de Deus. Daí, depois de Deus enviá-los a Faraó, começou um grande embate, porque eram 10 deuses do Egito que teriam que ser confrontados e dizimados. Não é verdade? Sim ou não? Está comigo aí no pensamento bíblico? Pois é, minha gente. E o que acontece é que cada vez que Moisés ia lá no Faraó na hora concordava e tal, mas depois ele mudava de ideia. E segundo a Bíblia, era o próprio Deus que endurecia o coração de Faraó. Grave isso. O próprio Deus, o nosso Deus, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Ele mesmo. Ele que endurecia o coração de Faraó. E qual era o objetivo de Deus de endurecer o coração de Faraó e ele retroceder e voltar atrás? Boa pergunta, não é verdade? Se você olhar para a nação brasileira hoje, você vai perceber que nós estamos vivenciando uma história muito semelhante, muito parecida, né? Porque ao clamor da igreja no Brasil, Deus fez algo que era quase que impossível acontecer, preservar a vida do nosso presidente de uma maneira sobrenatural, na verdade. E é impossível, eu sei que todo mundo concorda que foi Deus, o nosso Deus, que colocou o presidente que nós temos hoje, porque o livramento dele foi um negócio muito sobrenatural, gente. Muito sobrenatural. É ou não? A maneira como ele divulgou, né, a sua candidatura, os meios de comunicação, era impossível, gente. Não tinha dinheiro, não tinha emissora de TV do lado dele. Aliás, estava todo mundo contra ele. Então a gente tem que atentar a esses detalhes, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, né, há de terminá-la. E foi o Senhor, viu, brasileirinhos? O Senhor que começou essa boa obra na nação brasileira. Porque Deus tem um plano com a igreja brasileira, o Senhor tem um plano com a nação brasileira de abençoar as nações, abençoar o mundo. Voltando. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Você vai perceber que a pressão foi aumentando gradativamente, a pressão foi aumentando, né? O Faraó tentando negociar com Moisés. Chegou o momento Moisés declarou, nenhuma unha, vai a todo mundo. Os velhos, os jovens, as crianças, nosso gado, vai tudo, não fica uma unha no Egito. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ninguém tivesse sombra de dúvida, para que ninguém tivesse dúvida alguma de que foi ele que com mão forte
liberou o seu povo das garras de Faraó. Então, queridos brasileiros, eu sei que todos vocês estão orando, jejuamos. Nós, do Ministério da Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha, estamos nessa pegada de jejum, de oração por 29 anos. Todo ano orando por um avivamento nacional, oramos por todas as igrejas, clamamos, choramos, oramos por outras nações. Esse ano não foi possível, mas eu comprei aqui uma bandeira de 7 metros da Venezuela, para a gente orar pela Venezuela. Agora eu sei que várias esquadras americanas, né? O Maduro foi dado como narcotraficante e já o presidente americano ofereceu 15 milhões de dólares pela cabeça dele. E está essa situação porque desmontando esse narcotraficante do Fórum de São Paulo, componente, um sócio aí do Fórum de São Paulo, vai derrubar esses bandidos comunistas de uma vez, de um tombo só vai cair todo mundo. Então a nossa expectativa é muito grande pelo que vai acontecer na Venezuela, né? E o americano também, na minha opinião, eu não entendo nada de política, eu sou um pastor, mas eu sinto as coisas andando no mundo espiritual. A libertação da Venezuela vai trazer uma libertação na América do Sul, na América Latina. O sol vai voltar a brilhar novamente, o sol da democracia, da liberdade. Entenderam, irmãos? Então, eu quero solicitar que vocês fiquem vigilantes, não parem de orar, não parem de jejuar, mas o que nós estamos percebendo do endurecimento do coração de Faraó, né, é porque o tombo vai ser tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que nós não teremos mais dúvida nenhuma de que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, aquele que deu ao Senhor Jesus toda a autoridade no céu e na terra, irmãos, para que ninguém tenha dúvida alguma de que a mão de Deus operou na nação brasileira. Irmãos e irmãs, o tombo vai ser muito grande, muito grande, muito grande. A mão de Deus está sobre a nação brasileira. A mão de Deus está sobre o Jair Messias Bolsonaro. A mão de Deus está sobre a família dele. Então, nós temos que confiar e já se regozijar pela fé, pela obra estupenda, gloriosa, majestosa, que o Senhor já fez, porque eu vejo na eternidade já feito, o Senhor já fez. Porque Deus não é limitado a tempo nem espaço, Deus é eterno, então já aconteceu tudo. Nós é que somos limitados a tempo e a espaço. Irmãos e irmãs, igreja querida, o coração de Faraó está endurecendo. É muita gente contra esse homem, é muita gente contra esse nosso presidente, que já confessou o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O nosso presidente recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você acha que o Senhor vai permitir que algum mal ocorra com esse homem, presidente da República do Brasil? Basta a pessoa ser crente para ser odiado. Imagina um presidente da República. Irmãos, é a primeira vez que nós temos um presidente que se declara evangélico, que se declara servo de Deus, que se declara homem de Deus. Então, tranquilize-se, Brasil. Esperai e vede o grande livramento que o Senhor está para desencadear sobre o Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, os inimigos da nação brasileira serão julgados pelo juiz supremo. O mesmo juiz supremo
que julgou Faraó, o líder da maior potência na época, foi julgado pelo mesmo Deus que colocou Jair Messias Bolsonaro como presidente da nação brasileira. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que quem resiste à autoridade resiste a uma ordenança de Deus, porque toda autoridade que tem na terra foi Deus que colocou, e quem resiste à autoridade resiste o próprio Deus. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro é o líder da nação brasileira e foi o Senhor quem o colocou lá. Então, qualquer oposição, qualquer resistência ao presidente Jair Messias Bolsonaro é uma resistência ao próprio Deus. E no Salmo 2 diz que aquele que resiste a Deus, aquele que zomba de Deus, Deus está rindo da cara desse pessoal. Esse pessoal não tem noção de quem é Deus, quem é o Senhor. Grande em milagres, terrível em louvores, fazendo justiça. Esse é o nosso Deus. Então, resumindo aqui para terminar. Faraó tinha o seu coração endurecido pelo próprio Deus, porque Deus reina, Deus comanda. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Amém ou não amém? É verdade. Eu sei que às vezes o nosso coração fica temeroso, fica medroso, mas a palavra que nós temos é de Deus. A Bíblia Sagrada é palavra de Deus. O coração de Faraó ia se endurecendo, primeira praga, segunda praga, terceira praga, ele dizia que liberava, agora não libera mais, e libera, não libera, até que Deus disse, agora acabou, agora eu vou pegar todos os primogênitos do Egito. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, a ti mais uma vez declaramos a nossa confiança no Senhor, que o Senhor reina. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, colocar a nação brasileira aos teus pés. Pois o Senhor começou a boa obra na nação brasileira e foi o Senhor quem preservou a vida do nosso presidente para essa hora, para o grande livramento que o Senhor vai operar e já está operando na nação brasileira. E assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó, o Senhor tem endurecido o coração de muitos homens e eles têm se tornado uma grande ferrenha oposição contra o nosso presidente da República. Mas, porém, o mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó está endurecendo o coração de políticos arrogantes, petulantes, mas eis que o juízo vem de Deus. Eis que o juízo vem de Deus, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, que abraçou a causa da igreja brasileira, que abraçou a nação brasileira, essa potência mundial. Nós queremos decretar o reino de Deus, o governo de Deus sobre a nação brasileira. Que o Salmo 91 se cumpra na íntegra, na vida, na família do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E que o nome do Senhor Jesus, esse nome que está sobre todo nome, seja glorificado na nação brasileira. E que todo mundo saiba que existe um Deus que ampara aquele que tem fome e sede de justiça. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre o Israel de Deus. Amém, amém e amém. Aleluia.